Por que odiamos JavaScript? JavaScript é ruim, todo mundo sabe que JavaScript é ruim, mas muita gente não entende o porquê que a linguagem é ruim e só repete isso que eu acabei de falar. Vamos entender então os motivos que fazem essa linguagem ser ruim para a gente poder xingar o JavaScript com bastante propriedade agora. Primeiro motivo, tá? E esse é o motivo pelo qual as pessoas dizem que odeiam JavaScript, mas eu não acredito nelas, que é o tal What the fuck JavaScript. Existe um GitHub inteiro dedicado a comportamentos estranhos do JavaScript, né? Esse GitHub aqui, chamado What the fuck JS, tem 35 mil estrelas no GitHub, e aqui ele vai passar por comportamentos muito estranhos do JavaScript. Por exemplo, se eu comparar um array vazio com um not array vazio, o resultado disso em JavaScript é true. A gente pode pegar isso daqui, a gente pode rodar no meu VS Code aqui, eu dou um node_weird.js, isso aqui retorna true. Estranho, né? Tem o famoso caso aqui, nossa, muito engraçado, de banana, que se você pegar essa expressão aqui errada, ó, que tem um mais a mais, se eu pego b mais a, mais a, o resultado disso aqui, ó, banana, porque o JavaScript printa ali o not a number, né, o famoso none. Alguns casos um pouco mais bizarros em que none igual a none é false, isso aqui é realmente bizarro. E se a gente for descendo aqui nesse GitHub, tem vários exemplos. Tem esse object.is que é estranho, tem, sei lá, isso aqui que é estranho também. Enfim, mas vamos ser bem sinceros aqui, tá? Isso daqui, todo esse GitHub aqui, what the fuck JS, eu não acredito que as pessoas odeiam JavaScript por causa disso. Isso daqui é uma desculpa que as pessoas usam para xingar o JavaScript. Não é um motivo real pelo qual as pessoas não gostam de JavaScript. Porque, assim, ó, esses comportamentos são ruins? São horríveis. São bizarros? São bizarros. Isso aqui não tem nem pé nem cabeça, não faz sentido. Mas vamos ser sinceros, quantas vezes durante o desenvolvimento de software você esbarra num erro assim? Pô, você compara muito array vazio com não array vazio? Qual o sentido disso? Você realmente esbarra nesses problemas no seu dia a dia? Claro que não. Uma pessoa normal vai esbarrar em problema assim 1 ou 2 vezes por ano. Só que não acontece com frequência. As pessoas usam isso daqui, que são basicamente memes da internet. Sim, isso daqui é meme, para xingar uma linguagem que elas já quereriam xingar, mesmo se isso daqui não existisse. Não tem nada aqui, tá? Esse não é o motivo real pelo qual as pessoas odeiam JavaScript, na minha opinião. E aqui, tá? Só pra deixar claro, não é eu passando pano. Isso daqui é design de linguagem ruim, sim. Esse design da linguagem é ruim. Isso significa que as pessoas que trabalham na linguagem JavaScript, que as pessoas que tomaram as decisões acerca da linguagem JavaScript, são pessoas incompetentes, que as decisões da linguagem foram decisões ruins? Não, né? É óbvio que não, pelo amor de Deus. O que acontece é que JavaScript foi uma linguagem criada em 10 dias. JavaScript é um hackzinho. E depois desses 10 dias, essa linguagem teve que evoluir para englobar a web inteira. Todas as decisões tomadas depois disso no JavaScript sofreram por causa dessas decisões iniciais da linguagem, que foi uma linguagem criada ali na correria. Boa parte desses problemas que existem em JavaScript não é que as pessoas não querem solucionar, é que eles não podem ser solucionados, porque se eu solucionar esse problema, eu vou estar quebrando a retrocompatibilidade. JavaScript tem um lema bem forte que é Don't break the web, não quebre a web. E se isso daqui parar de funcionar, se eu atualizar o JavaScript para, consertar esses erros, eu vou estar quebrando algumas partes da web. Não é legal isso. E para manter a retrocompatibilidade, esse motivo aqui, what the fuck JS, continua existindo e vai continuar existindo por um tempo. O segundo motivo pelo qual a linguagem é odiada de fato, e esse motivo eu acho ele bem mais válido do que o primeiro, é var. De novo, eu sei que as decisões tomadas acerca disso são por causa da história de JavaScript. Mas aqui eu vou fazer a recomendação branda de não use var. var, a keyword var, ela é um anti-pattern que não devia existir. E eu não ligo pra sua opinião, tá? Você pode me xingar aqui, eu não me importo. Por que var é ruim, tá? Vamos olhar o meu exemplozinho aqui. Você tem um for loop, você tem um var que vai variar de 1, né, até o 3 aqui, e eu tenho um console log e um set timeout, né? Esse loopzinho aqui vai rodar 3 vezes, vai criar 3 set timeouts, e eu vou printar o var 3 vezes. Quais valores que você espera que sejam printados aqui? Os que eu espero que sejam printados são 0, 1 e 2. Esses são os valores que eu espero. O que é printado de fato aqui? 3, 3 e 3. Isso acontece por causa de hoisting. Isso aqui acontece porque o escopo da variável var, né, da variável i no caso aqui, né, é um escopo de função e não de bloco. Isso aqui se chama hoisting, isso aqui é uma porcaria, não faz sentido, a maioria das linguagens não faz isso, a gente não precisa disso, mas aqui tem solução. Isso aqui é um motivo histórico pelo qual as pessoas odeiam JavaScript, né, mas hoje em dia quase ninguém está usando var, eu espero que você não esteja usando var. O que as pessoas estão usando ao invés de var é o let, porque o let, sim, tem escopo de bloco, não escopo de função. E só para exemplificar o que eu estou dizendo aqui, né, função é se eu tiver uma função e eu inicializar o var dentro da minha função, o escopo da variável inicializada com var
é a função em qual ela foi iniciada, né? O escopo do let, se eu inicializei dentro do meu for, o escopo da variável let é o for ali que eu inicializei, entendeu? O escopo consegue ser um pouco menor. Por causa disso, quando eu rodo isso daqui, o resultado é o resultado esperado. É o 0, 1 e 2, né? Então, let e const vieram para corrigir esse problema de JavaScript. Var aqui é um problema histórico de JavaScript que bons programadores já solucionaram. Claro, tem todo um debate que const ali é uma mentira e tal. Eu não vou entrar nesse debate, não acho que tem muito pé nem cabeça também, mas var é um motivo válido pelo qual as pessoas odeiam JavaScript. Pausa para falar da parceira do canal, a HiGlobe, prometo que vai ser super rápido, porque é muito fácil de explicar. É o seguinte, você trabalha para os Estados Unidos, você ganha em dólares, né? Vou imaginar aqui que você ganha 20 mil dólares. A HiGlobe é a melhor forma de receber esses dólares de fora dos Estados Unidos, porque você pode sacar via Pix, instantaneamente, qualquer momento do dia, qualquer dia, não interessa, não importa, com a menor taxa que eu encontrei, que é 0,5% em cima do câmbio do dólar oficial. Não tem nenhuma pegadinha no câmbio, não tem nenhuma taxa em cima, é só esse 0,5 e deu. Recomendo que você crie sua conta lá. Utilize o cupom AUGUSTO20 para ganhar 20% de desconto em cima desse 0,5. Eu vou te mostrar ao vivo como a HiGlobe funciona. Estamos aqui na minha conta da HiGlobe, né? Tem 600 dólares aqui, vamos fazer um saque. Withdraw, clica ali, escolhi minha PJ. Vamos sacar aqui quantos dólares? 100 dólares, pode ser? 100 dólares. Não é total balance. 100zão, próximo. Aqui eles estão dizendo como é que vai ser, né? 100 dólares. Aqui o base rate, a base do câmbio aqui. O spread de 0,5. Então eu sacar 100 dólares vai se traduzir para mim em 580 reais. A gente consegue ver que esse valor é extremamente justo, porque eu posso vir aqui no Google. 100 USD para BRL. A cotação do Google tá me dizendo que deveria ser 579 dólares, né? Que estranho, tá até dando mais na HiGlobe. Perdão, 579 reais. Hoje é domingo, mas isso não tem problema nenhum, porque eu posso só confirmar aqui. E o meu dinheiro está recebido. Vou mostrar aqui na tela a notificação do dinheiro recebido na minha PJ. E você vai ver. Converti os 100 dólares em 580 reais com uma taxa baixíssima. Chegou na hora mesmo sendo domingo. É a melhor solução de todas para receber dólares de fora do país quando você trabalha para fora, né? Cria tua conta ali na HiGlobe usando o cupom AUGUSTO20 para ganhar 20% de desconto e ficar mais barato ainda. E aí, aqui nesse VAR, sempre que eu aponto isso, as pessoas falam: ah, Galego, mas é só ler a documentação. Na documentação tá explicado como é que funciona. Você lê a documentação, né? Entende uma coisa? Eu odeio esse argumento. Imagina que eu crio uma função chamada .sort, né? Aí você olha para a função .sort e você pensa: bom, essa função .sort ela vai ordenar as minhas coisas, né? Se eu tiver um array ali de números, eu vou ordenar esses números do menor pro maior, né? E se ao invés disso eu criar uma função .sort que não vai ordenar os números, ele vai castar tudo para Unicode e vai ordenar baseado em Unicode, seria uma função não intuitiva. Né? Ia ser uma função que eu leio aqui o que eu acho que faz e ele faz um negócio diferente do que eu acho que faz, e para descobrir o que faz eu vou ter que ir lá na documentação descobrir. Esse argumento da documentação é muito fraco, é que nem eu criar uma função chamada createUser que na verdade deleta o usuário, mas não, na documentação tá escrito o que faz. Não faz sentido, cara. Se a sua função tem um nome e um comportamento não intuitivo, ela é, sim, mal feita. Né, imagina só, se eu pego aqui o caso do meu sort, né, eu pego aqui, eu dou um console log no meu sort, eu vou tentar ordenar esses números aqui, o número -1, -4, 0, 1, 3, 7, 17. Nesse caso aqui já tá ordenado, né? Se eu der um sort nesse array, o que acontece? Nada, ele não é para ser alterado. Mas JavaScript altera. Ele vai -1, que é um número pequeno, -4, que é um número menor ainda, aí 0, 1, 17, 3, 7. Não tá ordenado em ordem crescente, não faz sentido. Bom, lá na documentação tá escrito exatamente o que eu te falei, né? Que JavaScript casta tudo para Unicode e depois ordena baseado nisso daí, ou algo nesse sentido. Enfim, isso aqui existe porque era para ordenar uma lista em ordem alfabética, basicamente, no browser. JavaScript é uma linguagem feita para o browser, e por causa dessa condição histórica, né, a gente não pode consertar esse sort. E tudo isso, o que eu quero dizer é que, sim, eu acho o sort do JavaScript mal feito, ele não pode ser consertado por causa desse motivo histórico, eu acho ele não intuitivo, e mesmo que na documentação conste alguma coisa, não quer dizer que isso seja intuitivo e bom. Eu acho mal feito. Ah, galera, então você tá dizendo que os devs de JavaScript são... Não é nada disso que eu tô dizendo, tá? As pessoas trabalhando na linguagem de JavaScript são extremamente competentes, mas JavaScript tem esse componente histórico muito forte que eu não posso simplesmente sair consertando tudo, que senão eu vou quebrar a internet. Né, pô, boa parte do que a gente é ensinado em programação é fazer abstrações intuitivas, né? A gente quer nomes expressivos de variáveis, nomes expressivos de função, e se uma função tem um nome que diz que faz uma coisa e faz outra, é uma função ruim. A gente aprende isso, é o básico do básico. Historicamente também, a gente tem o grande problema de JavaScript, que é o problema que tudo é number, né? Tudo é esse tipo aqui, ó, de JavaScript, esse tal de number. Esse number, na verdade, ele é um float. E floats tem vários problemas, né? Tem aquele famosérrimo problema de 0.1 mais 0.1 mais 0.1. Ah, isso daqui vai ser igual a 0.3,
vez. Eu vou dar um print aqui e não, false. Não é igual a 0.3, né? Isso que acontece porque floats tem um leve grau de imprecisão. O terceiro problema aqui de JavaScript é o number. Esse number, o fato disso aqui ser float, é bem ruim, tá? É tipagem ruim. O ECMAScript, se eu não me engano, o ECMA 2020 consertou isso daqui. A gente não tem mais number pra tudo, tá? A gente tem um pouquinho melhor agora pra lidar com números. Mas sim, esse lidar com números foi um problema pra JavaScript que existiu por muito tempo. Ainda persiste em várias aplicações por aí. E, cara, se você é um dev back-end e você quer um motivo pra falar, não, eu não quero usar JavaScript no back-end, tá aqui o seu motivo, ó. É number como float no back-end, cara, numa aplicação financeira ainda, saca? Você entende de onde é que tá vindo o problema aqui? Né? Number não é legal. Felizmente, hoje em dia é melhor. Mas isso aqui é um motivo histórico pelo qual as pessoas desgostam de JavaScript. Esse number, ele evidencia outro problema do JavaScript, tá? É um problema meio estúpido, que decorre do fato da standard lib do JavaScript ser muito enxuta. A nossa standard lib é muito fraquinha, a gente tem poucas funções built-in, a gente tem poucas funções prontas, e isso é algo muito criticado no JavaScript. É a standard lib enxuta e ruim. Você pode falar, mas isso é algo que é bastante elogiado em Golang, né? De fato, é algo que é bastante elogiado em Golang, é algo que é criticado em JavaScript. É uma certa hipocrisia aí? Sim, tem uma certa hipocrisia aí, com certeza. Mas Golang também é um pouco melhor em vários outros aspectos, né? Enfim, não quero comparar JavaScript com Golang. Um desses problemas da standard lib enxuta é que aí o dev JavaScript vai fazer isso daqui pra tudo, npm install. Porque como você não tem uma standard lib que resolve problemas, você começa a instalar muitas dependências. Esse npm install criou uma cultura no JavaScript de que para qualquer problema você dá um npm install e instala a solução. Criou-se uma cultura de não resolver os problemas, de não programar de fato. A pessoa só importa libs que resolvem o problema, e isso levou a gente para essas 11 linhas de código, as linhas do leftpad. Leftpad é algo que vai adicionar ali espaços em branco numa string para fazer a string ter o tamanho que você quer, né? Leftpad, left esquerda, pad, dá um padding ali. Essas 11 linhas de JavaScript, por que criou-se essa cultura de npm install, essa cultura idiota de JavaScript, de não reinventar a roda, de ficar instalando tudo? Essas 11 linhas aqui, as pessoas ao invés de, daqui ó, Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Você pode dar Ctrl+C, Ctrl+V num open source, não é ilegal, não tem nada desse tipo. Porque as pessoas não quiseram dar esse Ctrl+C, Ctrl+V, elas ficaram usando npm install, ocorreu o caos do leftpad. Quando essa função leftpad, que é super simples, qualquer desenvolvedor consegue desenvolver isso daqui, foi tirada do npm, né? Isso que foi removido do npm por causa de uma treta lá do criador da função, isso aqui quebrou muitas aplicações de JavaScript, muitas aplicações em JavaScript mesmo. É um problema que veio do fato da standard lib do JavaScript ser muito enxuta. Por causa disso, criou-se uma cultura de npm install nos desenvolvedores de JavaScript. Os devs de JavaScript não sabem mais programar, só sabem importar a função. E por causa desse importar a função, de ir adicionando várias e várias dependências, quando essas dependências quebram, a sua aplicação quebra. Então a gente pode colocar aqui que mais um motivo pelo qual as pessoas odeiam JavaScript é esse ecossistema, né? Esses problemas sistêmicos de JavaScript. Pô, ficar importando tudo é muito ruim. Em Golang existe a cultura de reinventar a roda. Em JavaScript existe a cultura de não reinventar a roda. Cada uma tem seus ônus e bônus, né? Mas JavaScript pende demais pro lado de importar tudo. Demais. O dev JavaScript, que eu tô criticando os desenvolvedores de JavaScript, importam tudo. Olha aqui o pacote isOdd, tá? É um pacote que checa se um número é ímpar ou não. 375 mil downloads por semana. É por isso aqui que a gente tem que defender faculdade, tá? Pra checar se um número é odd, é só você olhar ali o bit de paridade, é só você usar o operador módulo. Não é difícil. O fato de a gente estar importando essa dependência é ridículo. Eu falo, quando eu critico uma linguagem, quando você critica uma linguagem, você está criticando não só a especificação técnica da linguagem, mas todo o ecossistema que existe em volta, toda a cultura dos desenvolvedores que existe em volta. E essa cultura de npm install no JavaScript, péssima. É medíocre. Olha, existe aqui uma legião de programadores que não sabem usar um operador módulo. Se eles soubessem, eles não estariam importando npm isOdd. Ou então, nem para abrir o código e dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ia ser menos pior. Aqui, em sexto, a gente tem o problema da keyword this. Essa keyword ela é muito confusa em JavaScript, tá? De novo, isso é confuso por motivos históricos? Sim, isso é confuso por motivos históricos, mas não muda o fato de que essa keyword tem
comportamentos bizarros. Se você olhar aqui, por exemplo, aqui eu tenho uma função regular, né, uma função normal, e aqui eu tenho uma arrow function, uma função de setinha. Na sua cabeça e na minha cabeça, provavelmente, é para essa keyword this ser a exata mesma coisa nas duas funções, né? Afinal de contas, ambos são declarações de funções. Por causa de como a function funciona e uma arrow function funciona, não são exatamente a mesma coisa. E quando a gente roda aqui, a gente consegue ver que o escopo do this na regular function é um escopo diferente do escopo da keyword this na arrow function. Aqui na função regular, a keyword this se refere ao objeto pessoa, e na arrow function, a keyword this se refere ao escopo global em volta da função. É confuso, é confusíssimo. É péssimo esse comportamento. Não dá pra fingir que isso aqui é bom. E aqui, né, isso aqui também é um problema de JavaScript, que você tem duas maneiras aqui de declarar funções, elas têm comportamentos diferentes e é um rolo. JavaScript é um rolo. JavaScript evoluiu sendo um rolo. E você consegue imaginar, né, como esse escopo do keyword this pode ser muito estranho em construtores e esse tipo de coisa. Enfim, existem vários problemas relacionados a keyword this em JavaScript. Nosso próximo problema, depois da keyword this, vê que eu tô conseguindo citar um monte, né, de problemas de JavaScript, é o callback hell. Callback hell é isso aqui, ó. Vou pegar um exemplo, vou copiar e colar. Você tem uma função que faz uma coisa, que pega os dados do usuário, aí uma função que pega os posts do usuário, uma função que pega os comentários do post. Aí primeiro você precisa pegar os dados do usuário, para depois pegar os posts do usuário, para depois pegar os comentários dentro desse post do usuário. Uma coisa depende da outra, que depende da outra, então callback hell é quando você vai nesteando essas chamadas uma depois da outra, de modo que a indentação, a complexidade ciclomática vai crescendo muito. Isso daqui, um bom programador, ou até o ChatGPT vai conseguir corrigir, tá? Deixa eu pedir pro ChatGPT corrigir isso daqui. Esse callback hell aqui, né, temos um nesteado dentro do outro, a gente pode corrigir esses nestings aqui. Isso que eu nem tô usando ponto .d, tá? Se eu usar o ponto .d aí, meu Deus do céu. A gente pode corrigir para isso aqui, ó. Uma função fetchData, que tem um await, um post que tem um await, um comments que tem um await, né? Então, um bom dev consegue corrigir isso daqui com async await. Então, eu posso falar que isso é um problema de desenvolvedores ruins tendo trabalhado muito na linguagem de JavaScript? Posso falar, mas assim, ó, assim como a gente zoa o Java pelo que os javeiros fazem de excesso de classes, construtores, getters e setters, criar builder e factory e sei lá o que pra tudo, e todos esses problemas imaginários de orientação a objeto, né? A gente culpa o Java pela cultura que criou-se em cima do Java pelos javeiros, a gente tem que culpar o JavaScript também pela cultura que se criou em cima do JavaScript de fazer callback hell. Você pode falar, não, mas isso aí é código ruim, não é uma linguagem ruim. Só que quando uma pessoa que fala que odeia uma linguagem, ela não tá só se referindo à especificação técnica da linguagem num conceito abstrato e puro no mundo das ideias puras. Ela tá se referindo à linguagem no mundo real, aos códigos que já existem com aquela linguagem, aos sistemas que já existem que ela vai ter que dar manutenção, né? Não faz sentido eu falar que JavaScript é lindo e maravilhoso, aí a pessoa chega no mercado de trabalho, ela encontra esse callback hell aqui, ela encontra um monte de código porcaria que tá existindo por aí em JavaScript, tá em sistemas legados por aí em todas as empresas, e ela vai pensar, pô, mas JavaScript não era bom? As pessoas odeiam uma linguagem pelo código que existe no mundo real dessa linguagem, não pela especificação técnica da documentação da linguagem. Não faz sentido. Né? O código que as pessoas veem, as pessoas estão vendo esse callback hell e estão achando isso horrível. E aí elas estão criticando o JavaScript porque é isso aqui que elas estão vendo. Faz sentido essa crítica? Na minha opinião, faz. Se a linguagem tivesse uma cultura boa desde o início, a gente não teria código ruim. Não dá pra gente isentar aqui e falar, não, JavaScript é lindo, maravilhoso, quando os programadores estão escrevendo código ruim com a linguagem. A linguagem permite isso. A cultura que criou-se em volta da linguagem incentiva isso. Tem esse ponto que as pessoas não entendem, né? Eu falo bastante disso, que uma linguagem não é uma ideia pura no mundo, ela é também os códigos que existem nela. E vamos lá para outros problemas que eu vou passar um pouco mais rápido, tá? Que eu não acho que são problemas tão uau, pra gente passar um tempão neles. XSS, Cross-Site Scripting, foi um problema histórico muito grande que aconteceu em JavaScript, enfim, por causa do browser ali, né, das iterações, você conseguia injetar scripts no browser e era um problema de segurança muito grande, hoje em dia boa parte disso está corrigido. 9. Fragmentação do ecossistema. A fragmentação do ecossistema JavaScript é um problema enorme. Todo dia tem um framework novo saindo em JavaScript e todos eles estão reinventando o React de novo. Né? E você como desenvolvedor de JavaScript sente que você está sempre tendo que aprender coisas novas, sempre tendo que aprender maneiras novas de se fazer a mesma coisa, mas que mesmo você tendo que aprender tudo isso, nada de valor está sendo aprendido. Você está só aprendendo APIs de libs, APIs de frameworks para fazer o que você já conseguia fazer com React, ou sendo um bom desenvolvedor no geral. Essa fragmentação é bastante ruim para a comunidade, causa bastante descontentamento entre os desenvolvedores, né? Um dev front-end, ele vai aprender React,
React, porque toda empresa usa, de repente ele vai para uma empresa que usa Vue, tem que aprender Vue também. De repente ele vai para uma que vai testar ali os Svelte, tem que aprender também. Ou então ele cai num Angular e aí boa sorte pra pessoa, né? Essa fragmentação não é legal. Pegando ali o exemplo do Java, você tem o quê? Spring, todo mundo em Java tá usando Spring, basicamente. Tem outro framework ali que vai funcionar de maneira similar, mas é isso aí, você não tem uma fragmentação tão grande do Java. Java é um bloco muito mais conciso do que JavaScript, que é um bloco muito mais disperso. Problema 10. Existem alguns problemas com classes e herança em JavaScript, sinceramente. Classe e herança devia ficar no Java. Se você usa classes e herança no JavaScript, isso que é um problema seu, não é um problema da linguagem. É só não usar que não tem problema, tá? Não vou falar muito disso. 11. Implementações inconsistentes nos browsers, né? Inconsistências nos browsers porque, historicamente, meio que cada browser tinha sua própria implementação de JavaScript e às vezes elas não eram compatíveis. Então, você fazia uma aplicação que funcionava num browser, ela não funcionava em outro, ela quebrava nesse outro. E isso causou problemas de compatibilidade. Mas, cara, aqui eu não consigo culpar nem o JavaScript nem os devs, porque cada browser foi implementando da maneira que quis e a web evoluiu meio que organicamente, assim. Isso daqui é mais um problema de web per se do que de JavaScript per se, porque na web a gente tá preso no JavaScript, não tem o que fazer. Se cada um implementar a sua implementação de JavaScript da maneira que quiser, aí mesmo vai ser um caos, né? Recentemente, isso tem melhorado bastante, melhorou bastante, na verdade. O JavaScript tá bem mais conciso. A gente pode realisticamente esperar que ao desenvolver testando em um browser, ela vai funcionar nos outros browsers. Tem ali um edge case ou outro que vai acabar quebrando, mas no geral tá bastante padronizado. E mesmo com todos os problemas aqui, com tudo isso daqui sendo verdade, dá pra fazer quase tudo com JavaScript? Dá. Dá pra fazer front-end, back-end, dá pra fazer aplicações excelentes com JavaScript. Um bom programador consegue fazer boas aplicações com JavaScript? É óbvio que consegue. Dá pra escrever bom código em JavaScript mesmo tendo as limitações da linguagem? Claro que dá. Dá pra fazer código excelente. Sabe, essas limitações da linguagem, se você souber usar, souber contornar elas ali, não são um problema de verdade. Claro, esse conjunto enorme de problemas de bagagem que a linguagem traz uma carga cognitiva adicional, umas dificuldades adicionais na linguagem que outras linguagens podem não precisar lidar com esses problemas, né? Eu nem falei de tipagem, tá? Eu podia falar de tipagem, mas já falo tanto de tipagem que esquece. Vamos ignorar a tipagem por agora. Vamos ignorar o ecossistema TypeScript por agora também, que eu também acho um problema enorme. Seria um dos principais motivos pelo qual eu não gosto de JavaScript, mas como tem TypeScript fica melhor. Mas enfim, o fato é que uma linguagem é uma ferramenta que tem toda uma história, tem toda uma comunidade, tem toda uma razão da existência desses problemas, da criação desses problemas. JavaScript só cresce, JavaScript vai continuar crescendo. Todas as aplicações que podem ser feitas em JavaScript em algum momento vão ser escritas em JavaScript. A JavaScript englobou tudo e tá englobando tudo cada vez mais. Eu não acho que vai parar agora. Tem muita gente competente por trás do JavaScript agora, fazendo boas decisões na linguagem, consertando aquilo que pode ser consertado, mas por motivos históricos, muitos desses problemas não podem ser consertados. Eles vão continuar existindo aí por um bom tempo. A gente tem que ser realista com o que a gente tá lidando, né? Uma linguagem com vários problemas, que dá pra gente contornar se a gente for bom. Tem várias coisas ruins na linguagem, mas tem pessoas boas melhorando o que dá pra ser melhorado. E tem um monte de coisa aqui que vai ser assim, porque se a gente consertar, a gente vai quebrar a web e a gente não pode quebrar a web. Pronto, agora você pode xingar o JavaScript com propriedade.